Quero só da igreja com a paz do Senhor. Mas eu não sei se eu seria o pregador de hoje. Não lembro, mas amém, né? No cor do desafio. Graças a Deus, como os irmãos disseram, eu vou reverberar aqui, por estarmos nesse reforço maravilhoso, recarregando sim as baterias, mas sendo ainda mais renovado. Porque recarregar as baterias é chegar naquele limite e pronto, a gente não sai de lá, né? Sendo mais renovados, porque a cada culto que a gente vem, a gente não volta para o zero. É um degrau a mais, um degrau a mais, um degrau a mais, não é? E estamos progredindo, como Paulo disse, de fé em fé, de glória em glória. É a medida, crescendo à medida da estatura de Cristo. O assunto hoje é esse. Nós demos um spoiler aqui. Discernindo o tempo. Discernindo o tempo. Tendo cuidado com o espírito religioso. Alguém disse assim: congregue em uma igreja mais perto da sua Bíblia, mesmo que ela fique longe da sua casa. E isso põe por terra aquela expressão: congregue numa igreja perto da sua casa, não. Perto da sua Bíblia. Mesmo que você tenha que andar uma légua para chegar lá, vale a pena. Né? Vale a pena. E é disso que vamos tratar, irmãos, porque anteriormente, nós sabíamos muito bem, era fácil definir o inimigo. Hoje, está difícil, porque nós estamos vivendo um tipo de evangelho híbrido, ou religiosidade híbrida, ou seja, sem identidade, não é? Na linguagem mais popular, mais simples, é cristianismo chuchu. Porque pega o gosto de qualquer panela. E aí é que nós temos que ter muito cuidado. Então vamos, fica de pé mais uma vez e abrir nossas Bíblias em Romanos 13, do 11 ao 14. Romanos 13, do 11 ao 14. Quem achou pode dizer amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. É uma exortação, não é? Fortíssima, veemente e profunda do apóstolo Paulo. O crente, toda vez que ele pegar a Bíblia para ler, e quando ele lê a palavra, ele deve tremer. Porque a leitura da palavra nos faz tremer. Como diz o profeta, né? Treme terra na presença do Senhor. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos dê uma palavra viva para
os nossos corações. Irmão Gesiel, ora ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Salvador, obrigado, meu Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, meu Senhor, neste culto maravilhoso, meu Senhor, ao qual o Senhor tem nos ensinado, meu Pai. Tem, Senhor, meu Deus, dado ânimo, Senhor, força, Senhor, meu Deus. Aleluia. Caminharmos, Senhor, meu Deus, neste mundo, Senhor, que onde há, Senhor, meu Deus, muita maldade, meu Senhor, mas pela Tua misericórdia, meu Senhor, estamos aqui, pela Tua misericórdia, meu Senhor, estamos ainda, Senhor, Deus, caminhando com alegria, meu Senhor, e com força, marchando para o céu, meu Pai. Obrigado pelas Tuas palavras, meu Senhor. Sim, grande Deus. Pela Tua palavra em nossas vidas, meu Pai. Obrigado, Senhor. Ficando e animando, meu Senhor, e nos dando sabedoria, Senhor, meu Deus, para vivermos neste mundo, meu Senhor. Aleluia. Continua nos ensinando e nos dê uma palavra, meu Senhor, de reforço, uma palavra, Senhor, de força, Senhor, Deus, para nós, Senhor, nos abrirmos, Senhor, Sim, Deus Altíssimo. este ano, Senhor, meu Deus, sendo abençoados por Ti, meu Pai. Aleluia, eu creio. Meu Senhor, abre as portas para a palavra, meu Senhor, e nos nossos ouvidos sai qualquer sujeira, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, estamos na última semana do ano. Graças a Deus, chegamos até aqui e estamos de pé. Como diz o salmista, né? Os ímpios se inclinam e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos de pé. O diácono apagou a luz e nem viu. Amém? Haja luz. Então, e podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Podemos contar e cantar vitória. Mesmo tendo passado por muitas coisas, mas estamos aqui aguardando, né? Esperando Cristo, firmes e fortes e inabaláveis. Vamos trazer, irmãos, esse pequeno estudo, não é longo, não, mas é muito importante, útil para nós. Depois vamos ler a circular do ano de 2023. Discernindo o tempo, a hipermodernidade e o espírito religioso. A Igreja de Cristo tem um novo desafio: lidar ou lutar contra o espírito religioso deste tempo. É um novo desafio. A sua luta não é mais contra as filosofias racionalistas e crenças pagãs somente. O espírito religioso é híbrido, se camufla de qualquer coisa de cristianismo, e isso torna mais difícil diagnosticá-lo. Os inimigos mais difíceis que a igreja lidar são os inimigos religiosos. A pós-modernidade foi marcada pela aversão ao espiritual. A pós-modernidade foi marcada pela aversão ao espiritual e o apego à ciência, né? Ou às ciências. Entretanto, a frustração foi grande, porque as pessoas foram de mal a pior. Foi que a gente viu o índice de suicídio alto, depressão alta, melancolia, gente tomando Rivotril, pessoas sem dormir, no psiquiatra o tempo todo. A ciência evoluiu, a medicina, mas os prontos-socorros e hospitais não param de ter um contingente de pessoas enormes, e os médicos não dão conta das enfermidades. E houve frustração. Então as pessoas entenderam que precisavam de algo mais do que simplesmente matéria. Aí os médicos começaram a dizer, os cientistas, a fé ajuda, a fé também cura, não é? Se você tiver fé, você também vence. Mas aí, eles não estavam dizendo a fé bíblica, a fé que você desenvolve, né? Ascenso, notícia, né?
a fé que envolve o intelecto, a fé que é sentimental. E as pessoas começaram a buscar algum tipo de espiritualidade, porque sabiam que iam perecer, porque Deus fez o homem do barro, mas soprou-lhe um espírito. E quem pode mudar isso? O salmista no Salmo 42 diz: a minha alma tem sede do Deus vivo. E de fato, né? Então, eles começaram a buscar e desenvolver. E aí começa a hipermodernidade, é justamente o apego ao religioso. Todo mundo tem fé, todo mundo crê em um Deus, não no Deus da Bíblia, mas em um Deus, né? Seja ele astronauta, como aquele documentário, muito bom. Eram os deuses astronautas. Todo mundo crê em um certo Deus, mesmo que seja astronauta, e desenvolve a sua espiritualidade. Eles achavam que isso ia lhes preencher, mas não preencheu. Então começaram a buscar algum tipo de compensação, meditação transcendental, não é? Como disse Atlas Brandão, ele era Hare Krishna, budista, ele era Seixonoe, ele era do baixo espiritismo, do alto espiritismo, do espiritismo científico. Ele era de todo tipo de religião e cada dia era um rebutalho. Rebutalho. Então as pessoas começaram a desenvolver e buscar. E nós estamos vendo isso hoje, né? As pessoas, elas oram a Deus aqui e soltam um palavrão ali. Elas oram a Deus aqui e amaldiçoam o outro ali, e xingam o outro ali. Mas eles são cheios de espiritualidade. Isso é a hipermodernidade, em que as pessoas falam de espiritualidade, mas não da espiritualidade bíblica. A espiritualidade ainda humana. O homem ainda é vitruviano. Ele ainda é o centro de todas as coisas, não Deus. Não é? O ser humano, as suas capacidades, seu intelecto, ainda é o centro, é o cogito de Descartes. Penso, logo existo. Então, as pessoas entendem que existe não por causa de Deus, mas porque percebem a si mesmas. Só que isso também não funcionou, não adiantou. E aí entra uma estratégia do inimigo, com certeza. Hoje tem igrejas e pastores que não creem mais como os saduceus. Como os saduceus não criam em céu, não creem em inferno, não creem em demônio. Não é? Não crê que o inimigo opera, atua. Não é? Não crê que o crente tem lutas espirituais. Paulo diz isso. Outro dia eu vi alguém colocou um cartaz, alguma coisa na internet, falando de luta espiritual que não existe. Um pastor muito bem estruturado e que muita gente aqui ouve ele. Ele disse, luta espiritual não existe. Eu disse, pronto, agora estamos fritos. Paulo disse, nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra potestades e principados. E agora? Vai ter que ter esse versículo da Bíblia. Já pensou? Mas tem muitos materialistas por aí. E aí o adversário achou uma coisa boa, não é? Vamos levantar igrejas que não precisam ser bíblica, mas que traga espiritualidade para as pessoas. Que as pessoas entrem ali e chorem, que cantem louvores, não é? Que até leiam um texto, não tem problema, mas que não haja prática, não haja ortopraxia. Porque ortodoxia não salva ninguém. Alguém pode crer na Bíblia e ser teólogo. Muitos teólogos, muitos doutores têm errado tanto. E alguém diz, como é que um doutor pode errar? Quando tem a teoria, mas não foi transformado por Cristo, vai errar. Tem um rapaz de Carapicuíba,
ficou um tempo em nossa igreja, rapaz, muito inteligente, com o cunhado do irmão Ebenésio. E ele fez um curso teológico e ele falou assim, nunca mais eu caio, quando ele terminou. Nunca mais eu caio. Irmão, como é que alguém faz um curso teológico e diz, nunca mais eu caio porque eu tenho um curso teológico? Não é? Curso teológico não segura ninguém de pé. É Cristo. Mas ele confiou nisso. Eu passei por isso. Eu tive professores que confiavam nos livros. Confiavam nos livros. E eu comecei também por esse caminho. Daqui a pouco eu disse, espera aí. Não vou confiar em livro, não. Livro não me sustenta. Eu vou confiar em Cristo. Embora adquirimos, né, muito conhecimento, mas o inimigo começou a plantar pseudas igrejas que elas mostram muita espiritualidade, mas não há doutrina, não há centralidade da palavra de Deus, não há confrontação do pecado, não há correção. Não há correção. Né? E aí ficou muito fácil, porque antes ou alguém estava no mundo ou estava na igreja de Cristo, que pregava o evangelho mesmo. Agora, não, sair daqui, vou para aquela igreja ali, porque ali está perto da minha casa, por exemplo. Mesmo que não esteja perto da minha Bíblia. E fica lá. E aí é um problema, porque a pessoa entende que está buscando a Cristo. Que está no caminho correto. Mas será que está? Mas vamos continuar o nosso raciocínio. Então, de fato, começou a desenvolver-se esse tipo de espiritualidade, de forma que nós temos hoje muitas versões de igreja e de evangelho, como Paulo falou aos Gálatas. Vocês corriam bem? Quem vos impediu na caminhada de vocês? E vocês tão depressa desertaram do evangelho que eu vos preguei para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e não querem a glória de Cristo, mas a glória de si próprio. Porque tem muita gente que está buscando espiritualidade sem Bíblia. E isso, de fato, não leva a nada. Pode notar, onde mais você vê pseudo-espiritualidade, você vê pouca Bíblia. Quase não tem mensagem, e quando tem, é uma reflexão, mas não há profundidade, não há exegese, não há alimento sólido e puro. Porque é interessante, quando Paulo diz assim, em Romanos, rogo os meus amados irmãos, Romanos 12, 1, né? Que apresentei vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E essa expressão culto racional não é tão fácil de interpretar. Depois Pedro usa a mesma expressão. Vou chegar lá. Mas eu quero perguntar aos irmãos, o que é culto racional? Pode responder para mim. Gasto toda a ficha de vocês. Irmão Celso disse que é culto inteligente? Culto inteligente. Culto inteligente. Muito bom. Vamos lá. Culto pensante. Com ordem de decência. Irmão Josiel. A razão, você usa a razão e a sabedoria da palavra nesse culto. Olha aí. O culto em que Cristo é o centro, culto cristocêntrico. Tem muito teólogo aqui, viu? O negócio está profundo. Né? Vamos lá.
Uma adesão disse que é o culto de entrega total, como está aqui no contexto, né? Entregar. O irmão Celso disse que é o culto que você sabe o que está fazendo e para quem está fazendo, né? Eu estou ficando aceso aqui, viu? Vocês estão fazendo voltar a estudar. Nós somos baptistas, então, né? Tem coisa boa aí. Pedro vai usar a mesma expressão quando diz assim: desejai afetuosamente o puro leite racional, para que por ele vá descrescendo. 1 Pedro capítulo 2. Aí Pedro chama leite racional. Paulo fala o culto racional. Pedro diz o leite racional. Pastor, eu estava meditando sobre isso, enquanto estava voltando do trabalho, e eu percebi que quanto mais eu leio a palavra, mais inteligente, né, mais sabedoria eu tenho, né, para conversar, para discernir. Então aí foi que eu pensei, poxa, culto racional, o culto que você coloca toda a sua inteligência, tudo que você tem, né, tudo que Deus entregou para você, você coloca tudo ali e oferece a Ele, né? Eu fiquei pensando sobre isso quando eu estava voltando do trabalho, sobre esse culto racional. Muito bom, muito bom. Verdade. Quando você estuda a Bíblia, você fica erudito, né? Agora, irmão, a expressão é porque a tradução, né? Então, sempre perde. Quando traduz de uma língua para outra, principalmente das línguas grego, né? Hebraico, então, quando traduz para outra língua, principalmente português, então você perde muita coisa porque não consegue, né? Chegar mesmo no significado da palavra, morfológico, né? Culto racional é o culto da palavra. Literalmente é isso. Culto da palavra. A expressão lá é aletreia lógicos, né? Aletreia lógicos. Culto racional. Lógicos vem de logos. Lógicos vem do termo logos grego. E logos é o quê? Palavra. No princípio era o logos, o verbo, a palavra. E Pedro usa a mesma expressão. Leite racional é o quê? O leite da palavra. É quando a gente traduz para racional, aí a gente entende razão, né? Razão. E claro que envolve a razão, porque você vai meditar, né? Interpretar, fazer exegese, trabalhar. A palavra envolve a razão, obviamente. Mas o sujeito aqui é a palavra. A razão é o predicado que sofre a ação do sujeito. Então, o que é que isso quer dizer? Que o culto, ele é o culto da palavra. Né? A palavra de Deus, ela tem primazia, ela tem prioridade, porque é isso que alimenta a igreja. Eu já disse isso outras vezes. Se você tirar tudo, conjunto musical, conjunto de cânticos e tal, se você tirar tudo isso e deixar a palavra, a igreja está firme, de pé. E vai marchando. Mas se você botar um monte de programação, coisa de primeira, e tirar a palavra, acabou a igreja. Não tem culto, porque o culto é o culto da palavra. A palavra é o fundamento do culto. Por isso que você deve congregar numa igreja mais perto da sua palavra, da sua Bíblia, mesmo que fique longe da sua casa. E aí, o que está acontecendo? Está havendo muita espiritualidade e pouca palavra. Então, o culto está perdendo a sua razão de ser, não há culto. A programação religiosa. E o diabo sabe enganar. Por isso que as igrejas históricas, muitas delas, não quer que bote muita coisa. É uma parte do louvor, palavra. Uma parte do louvor, palavra. E não está errado, não. Né? A gente coloca algumas coisas para... Né?
dinamizar, fazer uma dinâmica, né? Todo mundo trabalhar. Mas aí é que está acontecendo. É o espírito religioso que está atuando fortemente nesse tempo. Vamos lá, para a gente terminar. Senão eu não termino hoje, não é? Então, isso trouxe um novo evangelho, uma nova fé, que não é bíblica. Uma nova igreja, que não é de Cristo. E concomitantemente, nova doutrina, um novo culto e novos mestres. O que é que Paulo diz? Que alguns apostatarão da fé, se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Isso não quer dizer que é um demônio que vai falar, é alguém que vai ser intermediário. E pode ser um mestre. Alguém que se diz que é um profeta, um bispo, um pastor. Judas, Pedro, Paulo, João, em suas cartas, desnudam isso, deixa isso muito claro. Então, criou-se uma nova versão de espiritualidade, não é? Paulo diz isso. Paulo diz que, nos últimos dias, alguns não suportarão a sã doutrina. Alguns não suportarão a sã doutrina, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E eu postei algo ontem, não sei se os irmãos viram, que diz assim: Jesus, ele ensinou que pregar o evangelho sem confrontar alguém, pregar a palavra sem confrontar alguém, não é difícil, é impossível. Pegar a palavra sem deixar alguém insatisfeito, não é difícil, é impossível. Porque é a palavra do Senhor, mas muitos não vão suportar. Vão ter, Paulo diz, vão ter comichão no ouvido. Quero ver isso. Não é? Se tem um evangelho mais fácil na esquina, por que eu não vou? É mais fácil. E evangelho é aquele que exige tudo de nós. Se não exige tudo de nós, não é evangelho verdadeiro. Vamos dar uma olhada na igreja de Atos dos Apóstolos. Algumas características. Depois comparar com muitas igrejas de hoje. A igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que, a primeira característica, ela era revestida do Espírito. Ela tinha o poder do Espírito Santo. Atos 2, 2 e 4. Alguém pode até ler. Atos capítulo 2, 2 e 4. Veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. A igreja foi formada no poder do Espírito. Foi organizada no poder do Espírito. Não é? Línguas como que de fogo, realmente fala do poder do Espírito. Outra característica da igreja de Atos, ela pregava o arrependimento. Vamos ver aqui. Atos 2,38. Qualquer irmão que achar pode ler. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Pregava arrependimento. Outra característica, era uma igreja missionária. Atos 13, versos 1 e 2. Atos 13, versículos 1 e 2. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém,
que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca. E Saulo, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Amém. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre ele, os despediu. Amém. É o próprio Senhor que diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. E a igreja enviou-os. Então, era uma igreja missionária. Outra característica, era uma igreja de oração e milagres. Atos 16, 26. Atos 16, 26. Igreja de oração e milagre. Veio um tão grande terremoto que os arquitetos do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Os apóstolos estavam presos, orando ali, cantando. Veio um terremoto e abriu, não é? A cadeia e as algemas caíram, e não foi só uma vez. Era uma igreja que vivia em oração e em milagres. E oração a gente também vê em oração em Atos 13. Né? Outra característica da igreja de Atos: centrada na doutrina, não na cultura. Centrada na doutrina, não na cultura. Atos 2, do 42 à frente, eu mesmo vou citar para a gente ganhar tempo, não é? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então perseveravam na doutrina, centrada na doutrina, no ensino da palavra, não na cultura, que é o que está acontecendo hoje. E era uma igreja simples e uma igreja reverente. Atos 2, 43 para frente. O povo era simples e era reverente. Agora, você encontra essas características por aí, é fácil achar, né? Era uma igreja santa, porque era outro povo completamente separado do mundo. Estava no mundo, mas os irmãos entendiam, tinham consciência de que eles eram outro povo, uma nova criação, a partir do segundo Adão, Cristo, e estavam separados do mundo. E não havia nada do mundo ali na igreja. Era tudo dos céus. E agora, e essa é a comparação, né, que a gente vai fazer. As igrejas de hoje, quais são as suas características? Vamos falar agora. Vamos ver se vocês concordam comigo. Estética, estão muito preocupados com estética e beleza. Não é? A de Atos não tinha nem um templo ainda. Impressionismo visual. Então, as igrejas de hoje, elas procuram impressionar visualmente. Principalmente com tecnologia. Tecnologia é boa, não é? Mas não se pode colocar ênfase nisso, obviamente. Muito cântico. Êxtase no louvor. Ah, pastor, mas qual é o problema aí? Muito cântico, êxtase no louvor. E para mim é até suspeito, eu como músico a vida toda, né? A vida toda eu músico, na adoração. Mas o problema é que o cântico está substituindo a pregação. Não é? Cântico é bom, mas quando substitui o tempo da palavra, algumas pessoas dizem: pastor, eu fui pregar em tal lugar, a minha, só tem para você 5 minutinhos para terminar. Ou me entregaram a palavra às 9h30. Fazer o quê de 9h30, pastor? Vai por aqui, rapaz, o problema é teu, tu merece isso. Teve um irmão que foi pregar lá em Recife, na nossa igreja. O convidado foi pregar, quando chegou lá, cantaram, fizeram o culto todinho, terminaram o culto, não deram a palavra para ele. Então, muito cântico substituindo a palavra de Deus, né? E a êxtase no louvor. A culturalidade, não há qualquer norma para usos e costumes. A teologia interior, Deus vê você por dentro, não importa como você está por fora, né? Essa teologia interior, Deus só vê o coração, vê você por dentro, não importa como você está por fora. Bíblia coach, não é? Bíblia coach, aquela coisa, né? De Deus
Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. Você é o melhor que Deus tem. Você é a raridade que Deus tem. Quando a Bíblia diz assim, você é pecador, depravado, os seus olhos, a sua boca, seus ouvidos, seus pés, suas mãos, tudo corre para o pecado. Né? Veja a mudança de ênfase. Né? Ouvir teologia coach é fácil, é bom porque massageia o seu ego, né? Você sai de lá pensando que é Jesus. E você tem que sair humilhado, reconhecendo que é pecador e que precisa muito, muito mais de Cristo. Que se não fosse a imensurável graça, a inigualável graça, você não estaria aqui, não estaria de pé. Mas hoje então, pregação Bíblia Coach, nas igrejas de hoje, triunfalismo, né? Nada de luta, nada de dificuldade, só vitória, só glória, só troféu. E ausência de teologia da cruz. Não há teologia da cruz, não há sacrifício. Não há abandonar qualquer coisa por amor a Cristo. Em Apocalipse, na carta às sete igrejas, notamos uma decadência, começando em Éfeso, até chegar em Laodiceia. E Laodiceia é o último período da igreja no mundo, né? Laodiceia é o último período da igreja no mundo. Nós queremos estar no último período. E como estava Laodiceia? Bonita, cheia, rica por fora, mas vazia do Espírito de Deus. Não tinha nada de Deus por dentro. Não é esse mesmo perfil de muitas igrejas hoje? E parece que eu estou cometendo um problema. Pastor, você está falando das igrejas? Não, não. Eu estou falando de versões de igrejas e evangelhos que não são bíblicas. Como disse, não sei se foi C.H. Spurgeon, ou se foi Piper, disse assim, eu não tenho inimigo. Mas eu sou inimigo de qualquer pessoa que pregue o que não está na Bíblia. E eu também. Então, esta é a diferença entre as igrejas culturais e as igrejas bíblicas. De que igreja você é? De que igreja você é? De que tempo você é? Da hipermodernidade? Do espírito religioso? Temos que ter cuidado com isso. Porque o inimigo tem enganado muito crente com espírito religioso. Sem palavra. Sem Bíblia. E sem Bíblia, sem Cristo. Sem Deus. Sem graça. Sem céu. Sem porvir. Sem esperança. Como Paulo disse, na palavra da verdade, no poder de Deus, com as armas da justiça, à direita e à esquerda. Não sei vocês, mas quando eu for arrebatado, eu quero ser arrebatado com a Bíblia, junto com a Bíblia. Não sei em que ponto ela não vai, não chega, porque é material, né? Obviamente, e não vamos precisar de sair lá. Paulo disse, agora conhecemos por espelho, mas quando chegarmos lá, vamos conhecer como também somos conhecidos, ainda não vamos precisar. Isso é que é importante, né? Muito cuidado. Permaneçamos no culto racional. Bebendo leite racional. Porque Paulo disse aos Gálatas, ainda que venha um anjo de luz, pregando outro evangelho, seja anátema. Maldito seja. Vamos ficar de pé. A igreja, nós temos a leitura, né? Senta 5 minutinhos só.